Olá pessoal, e aí? Como vocês estão? Tudo certo? Tudo bem? Como é que foram no primeiro dia do Enem? Né? Nesse Enem, nessa época conturbada que a gente está vivendo, né? Nesses tempos esquisitos. Né? Vamos começar aqui agora a nossa última aula do curso, né? Onde a gente vai resolver agora, como a gente está numa semana chave aí, né? Nas vésperas da segunda prova do Enem, né? Da, onde vocês vão fazer a prova de ciências naturais e de matemática, então a gente vai fazer uma aula hoje resolvendo questões do Enem. Tá legal? A gente vai resolver, eu selecionei aqui algumas questões de alguns assuntos que a gente viu, né, e de outros também que a gente não conseguiu ver por falta de tempo. E a gente vai resolver questões então dos Enems de 2017 e de 2018, tá? Tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem da aula de hoje. Tá? Que vocês consigam treinar os exercícios em casa, tá? Pegar outros exercícios também para fazer, e qualquer dúvida, você já sabe, né? Pode sempre contar com a gente para qualquer coisa que vocês precisem, uma palavra amiga ou uma dúvida em algum exercício, tá bom? Essa aula de hoje talvez seja um pouquinho mais longa por conta dos exercícios. Eu salvei aqui mais de 10 exercícios para a gente resolver junto, tá bom? Então beleza, vamos lá então. Vamos começar resolvendo o exercício então do Enem de 2017, tá? Sobre cinemática, né? Que foi um dos primeiros assuntos, aliás, o primeiro assunto que a gente começou a ver no curso, tá? Vamos lá. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança do seu produto, o fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundo de duração. Os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Tá? Acelerômetro é um equipamento que o pessoal da área de engenharia mecânica, né, da parte de vibração mecânica, usa muito, que serve para você analisar, você medir quanto que é a aceleração de um corpo. Né? Você pega um acelerômetro, você cola em cima de um corpo, e você vê quanto que a aceleração daquele corpo está valendo. Tá? Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Né? Basicamente aquilo que eu falei. Né? Aceleração e desaceleração é a mesma coisa, né? Não tem diferença. Né? A única coisa que a aceleração a gente geralmente pensa em ganhar velocidade, e desaceleração a gente pensa que o cara está perdendo velocidade, mas de qualquer forma a velocidade dele está variando. Né? E a variação de velocidade ocorre devido à aceleração. Beleza. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidades imediatamente antes e após do impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico da aceleração por tempo, nesse gráfico aqui. Então a gente tem 5 cintos e a gente vê qual foi a aceleração do boneco, né, a aceleração medida aqui no eixo vertical, em função do tempo. Tá? Qual motorista, aí a pergunta, né? Qual modelo de cinto oferece o menor risco de lesão interna ao motorista? Né? Esse texto aqui serviu para dizer para a gente que o risco de lesão está diretamente associado à aceleração, né, que o carro vai ter. Então, quanto menor o índice, o valor de aceleração, menor o risco dele ter alguma lesão. Tá? Então, a gente consegue ver esses gráficos aqui para os tipos 5 de cintos diferentes. E o que a gente tem que procurar é qual o cinto que oferece um menor valor de aceleração para todos os valores de tempo. Né? A gente consegue, olhando para esse gráfico aqui, a gente consegue perceber que o cinto 2, por exemplo, tem uma aceleração que sobe aqui, 0,15 segundos mais ou menos começa a descer. Né? Então, a aceleração de pico do cinto 2 é a menor de todas. Máxima aceleração, né, que o boneco vai sofrer, ou que o passageiro vai sofrer se ele estivesse no lugar do boneco, seria de mais ou menos aqui, sei lá, 60 metros por segundo ao quadrado. Já se fosse do cinto 4, já seria um pouco maior aqui, já seria acima de 80. Né? Se fosse do cinto 1, já seria aqui quase 160. E esse cinto aqui, que é o cinto 3 e o cinto 5, acima de 160 metros por segundo ao quadrado. Acelerações bem altas. Então, o modelo que oferece a menor aceleração de pico vai ser do cinto 2, tá?
Beleza? Então, por isso, a resposta é a letra B do cinto 2. Tá? O cinto 2 é que oferece menor aceleração de pico. Tá bom? Então, beleza. Próxima questão também de cinemática do Enem de 2018. Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas de seu automóvel de aro 15 polegadas para um aro de 17 polegadas, que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda-pneu. Ou seja, ele vai tirar uma roda menor e vai botar uma roda maior. Beleza? É basicamente isso que ele vai fazer. Tá? Então, duas consequências provocadas por essa troca de aro são, vamos lá, elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável, e aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Faz sentido, é uma opção que faz sentido. Quanto maior a posição do centro de massa, mais instável o veículo vai ficar. Uma das formas de vocês imaginarem isso, por exemplo, é vocês tentarem equilibrar, por exemplo, uma vassoura, apoiando ela com as cerdas dela, com a vassoura para baixo. Vocês vão sentir uma certa facilidade ou dificuldade, e vocês tentarem fazer isso ao contrário. Quando vocês fazem isso ao contrário, vocês botam a parte mais pesada da vassoura é exatamente a parte onde estão as cerdas, e a parte que geralmente tem um pouco mais de madeira para poder acomodar as cerdas. O centro de massa da vassoura está mais deslocado, não está exatamente no meio da vassoura, está mais deslocado para a parte onde estão as cerdas. Então, quando você tenta equilibrar a vassoura ao contrário, com as cerdas viradas para cima, o centro de massa dela está mais elevado. Então, vocês têm mais dificuldade de conseguir equilibrar a vassoura. Então, quando você eleva o centro de massa, nesse caso aqui, quando você bota um carro com uma roda maior, o que você está fazendo é elevando o centro de massa e ele fica mais instável. Então, isso é verdade. E você aumenta a velocidade do automóvel em relação ao indicado do velocímetro. Ups. Foi mal. Estava apertando alguma coisa aqui e deu alguma zica aqui. Mas vamos lá então. E você aumenta a velocidade do automóvel em relação ao indicado no velocímetro. Pois é, o que o velocímetro, a velocidade que o velocímetro te indica, ele te indica baseado na velocidade de rotação da roda. O que ele calcula é a velocidade de rotação da roda. Se ele sabe a velocidade de rotação da roda e o diâmetro da roda, então ele consegue calcular a velocidade que o carro está se deslocando. Tá? Se você bota uma roda maior, ele não sabe que você botou uma roda maior, com diâmetro maior. Para o velocímetro, a roda do carro ainda tem o mesmo diâmetro. Então ele vai simplesmente pegar a rotação do pneu e vai multiplicar pelo diâmetro da roda, que ele acha que era de 15 polegadas, só que na verdade agora é 17. Então a velocidade do seu automóvel vai ser maior do que a velocidade do que o teu velocímetro realmente vai estar indicando. Então isso pode ser um problema. Tá? E o seu centro de massa vai estar mais elevado. Como eu acabei passando aqui sem querer, realmente a resposta é a letra A. Mas vamos ver as outras. Abaixa a posição do centro de massa do veículo. Não. Se você bota uma roda maior, a tendência é o centro de massa se elevar, então está errado essa opção. Eleva a posição do centro de massa do veículo, tornando mais instável. Não, se você eleva a posição do centro de massa, ele fica mais instável, está errado. Opção D, abaixa a posição do centro de massa do veículo. Não, você eleva. Letra E, eleva a posição do centro de massa do veículo, tornando mais estável. Também não é verdade. Beleza? Então, opção letra A. Outra questão também de cinemática. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando dá passagem a um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessias de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considera um veículo que passa com velocidade igual a 108 km por hora sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima a D. Então,
Aqui a gente tem que entender primeiro qual é o problema que está acontecendo. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um veículo que está andando e a gente tem um sonorizador que ele é feito de faixas. Então como se fosse o meu dedo aqui, por exemplo, várias faixas. Conforme o veículo vai passando, ele vai passando sobre as faixas. Tá? Então beleza. Então a gente percebe que conforme ele vai passando, ele passa pela faixa 1, depois passa pela faixa 2, faixa 3 e faixa 4. Tá? Então a gente pode imaginar que cada vez que ele passa em cima de uma faixa, como se um sino fosse despertado, como se um barulho fosse soado, por exemplo. Tim, tim, tim. Entendeu? Então a pergunta é qual é a frequência desse barulho? Tim, 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 que eu falei, que é o barulho de passagem do veículo sobre as faixas. Essa que é a pergunta. Então primeiro, o que a gente precisa fazer, antes de tudo, é converter quilômetro por hora para metro por segundo. Tá? Então a gente sabe que é uma relação importante, de certa forma, vocês terem de cabeça, apesar de vocês poderem deduzir isso na hora, é quantos metros por segundo, aliás, quantos quilômetros por hora vale 1 metro por segundo. 1 metro por segundo vale 3,6 km por hora. Então, a gente, por regra de 3, a gente pode calcular converter a velocidade de 108 km por hora do veículo para metros por segundo. Né? Então, 1 metro por segundo vale 3,6 km por hora e x metros por segundo vale 108 km por hora. Se a gente multiplica cruzado, né, a gente vai ter que o valor de x aqui, no caso, vale 30 metros por segundo, ou 3.000 centímetros por segundo. Ou seja, a cada segundo o veículo se desloca 3.000 centímetros. Tá? E a distância entre as faixas, como ele disse, vale 8 centímetros. Né? Então a gente pode calcular quanto tempo que ele demora entre uma faixa e outra. Né? Usando a relação velocidade, né, ΔX sobre ΔT, eu posso trocar o ΔT com o V aqui, né, isolando o ΔT, eu tenho que ΔT é igual a ΔX sobre V. Né? No caso, meu ΔX é 8 centímetros, que é a distância das faixas, e 3.000 centímetros por segundo, que é a velocidade do veículo. Né? Então, esse aqui, 8 sobre 3.000, é o tempo que o veículo demora entre uma faixa e outra. Tá? Se vocês lembrarem de uma aula que a gente deu sobre o movimento circular, a gente consegue relacionar, por exemplo, que a gente fala sobre movimentos periódicos, né? A gente sabe que frequência é igual ao inverso do período, né? Então, frequência é igual a 1 sobre P, que é o inverso do período, né? Nesse caso, o período do movimento é igual exatamente esse intervalo de tempo de um veículo entre uma faixa e outra, que vale 8 sobre 3.000. Né? Então, se eu pegar 8 sobre 3.000 e inverter, eu vou ter 3.000 sobre 8. Se eu faço essa conta, eu descubro que é 375, né? Hertz, no caso. Ou seja, a cada segundo, o veículo vai passar por 375 faixas. É basicamente isso que ele vai fazer. Tá? Então eu digo que a frequência desse movimento dele, de passagem sobre faixas, é de 375 Hz, que vai ser a frequência de vibração do automóvel percebida pelo condutor. Né? Ou seja, a cada segundo o condutor vai perceber que ele passou durante 375 faixas. Tá legal? Essa é uma questão interessante, ela envolve bastante conceitos, né, de cinemática, que a gente resolveu aqui, né, convertendo km por hora para metros por segundo, né, depois para centímetros por segundo, utilizando V igual a ΔX sobre ΔT e utilizando a parte de movimento circular, que a gente falou sobre movimentos periódicos, que a gente viu a definição de frequência e de período. Né? Não dá para a gente ficar agora destrinchando muito o que são esses conceitos, porque senão a gente não consegue andar para frente. Mas é uma questão que une bastante coisa, né, na parte de mecânica. Tá? Outra questão aqui agora, sobre energia mecânica, da prova de 2017. O brinquedo pula-pula, é uma cama elástica, é composto por uma lona circular flexível, horizontal presa por molas à sua borda. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico,
vertical em torno da posição de equilíbrio da lona. H é igual a zero, ou seja, quando a lona está na posição horizontal, sem ninguém em cima dela. Passando pelos pontos de máxima e mínima, que é o H máximo e o H mínimo, respectivamente. Tá? Então a criança tem a lona, a criança está pulando em cima da lona, ponto máximo, altura máxima atingida e altura mínima atingida aqui quando a lona está máximo defletida aqui. Tá? É isso que está acontecendo. Tá? Então, esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função da sua posição vertical na situação descrita, né? Qual é? Então a gente tem 5 opções de gráficos aqui da energia cinética em função da altura da criança aqui, né? Então beleza. Primeira coisa que a gente tem que lembrar para resolver esse exercício é a conservação da energia mecânica. Tá? A energia mecânica ela é dada pela energia cinética, energia potencial gravitacional e a energia de mola, que eu botei EM aqui. Tá? Não é energia mecânica, que é energia de mola. Tá? Isso tudo vai ser igual a um valor C, que é a energia mecânica total, que é conservada durante todo o movimento dela. Tá legal? Então beleza, então vamos analisar o momento então que a criança está no ar, que ela está subindo ou está descendo. Nesse instante a criança não tem contato com a cama elástica, então eu não tenho energia de mola aqui. Então eu só tenho energia cinética e energia potencial, que vai ser igual a C, que é a minha energia mecânica total. A energia cinética é C, tá? Não preciso abrir isso aqui. E energia potencial gravitacional é mgh. Se eu pego mgh e jogo para o lado de lá, eu tenho que a minha energia cinética é igual a um C, que é um valor que eu não sei qual é, menos mgh. Então se eu olho para esse gráfico, para essa equação aqui, a minha energia mecânica no meu gráfico é o meu eixo Y, e no meu eixo X é o H, que é esse cara daqui. Tá? Então, essa equação aqui me dá a equação, me dá uma reta, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Né? E como eu tenho menos aqui, é uma reta que está decrescendo. Tá? Então, se eu olhar para todos esses gráficos aqui, a única curva, né, quando H é maior do que zero, né, que é quando a criança está no ar. Então, quando H é maior que zero, de todas essas curvas aqui, a única delas que é uma reta decrescente, as únicas são essas duas aqui, a B e a C. São retas decrescentes aqui. Essa daqui não é uma forma parabólica, não é, a energia cinética não decresce dessa forma, quando a criança está no ar, decresce de forma linear. Não sobe também, a energia cinética decresce. E também não é uma reta ascendente, é uma reta descendente, como a gente viu aqui, porque tem menos mgh, não é mais mgh. Se fosse mais mgh, poderia ser algo desse tipo, mas não é. Então só pode ser opção B ou opção C. Vamos para outra parte então do problema, que é quando a criança tem contato com a cama elástica. Tá? Quando ela tem contato com a parte elástica, agora eu tenho energia de mola também. Então eu tenho energia cinética, mais energia potencial elástica, mais energia potencial gravitacional, mais energia de mola, é igual ao mesmo C. Tá? Energia potencial gravitacional é mgh, energia de mola é meio de K, que é a constante elástica da mola, né, da lona, e vezes H ao quadrado. Tá? Se eu pego esses dois caras e jogo para o lado de lá, eu tenho essa expressão aqui. Então agora eu vejo que a minha energia cinética não varia mais de forma linear com H, e sim de uma forma quadrática, uma forma parabólica, porque eu tenho H ao quadrado aqui. Tá? Então a parte esquerda do gráfico, né, quando H é menor do que zero, a minha energia cinética tem que variar de uma forma parabólica. Nesse gráfico aqui ela varia de forma linear. Nesse gráfico aqui a gente percebe que tem uma curva, meio que uma espécie de parábola. Né? Então é exatamente essa forma C aqui que a minha energia cinética varia com H. Né? Quando H é menor do que zero, quando a criança está na lona, varia de forma parabólica, e quando a criança está voando, vamos dizer assim, está sem contato com a cama elástica, varia de forma linear. Beleza? Então a resposta é a letra C. Vamos fazer mais uma questão agora aqui, essa é bem legal, de estática. Tá? As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas aplicam uma força chamada de força potente em um dado ponto da barra
para superar ou equilibrar uma segunda força chamada de resistente em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns exemplos desses objetos. Então a gente tem aqui um alicate, uma pinça, um carrinho de mão, um quebra-nozes e um abridor de garrafa. Ou seja, eu tenho um alicate, por exemplo, eu faço força, aplico força nesse braço aqui do alicate aqui, que é a força potente que ele falou, e a força resistente, a força de algum objeto que vai estar aqui entre as garras dele. Tá? Pinça a mesma coisa, eu aplico força aqui nessa região aqui da pinça, e a força resistente está exatamente aqui na pontinha da pinça, né? Que é uma unha, uma sobrancelha, qualquer coisa do tipo. Tá? Quebra-nozes, carrinho de mão e abridor de garrafa, mesma coisa. Tá? A pergunta que ele faz é: em qual desses objetos a força potente é maior que a força resistente? Tá? A gente tem que lembrar aqui que a gente tem uma grandeza que se chama torque, que é igual a força vezes distância. Tá? Então, nesse caso aqui, no caso do alicate, por exemplo, quando tem um objeto aqui e eu estou apertando o alicate, o que eu tenho aqui, o torque que eu estou fazendo aqui, ao aplicar essa força aqui, é igual ao torque exercido pela força do objeto que está aqui, que é a força resistente que ele falou. Ou seja, o torque da força potente é igual ao torque da força resistente. Os torques são iguais, mas as forças são diferentes. A força potente é igual à força resistente. Tá? E essa diferença vai se dar exatamente pela distância aqui. Que distância é essa? A distância do ponto de aplicação da força para o ponto de, vamos dizer assim, para o ponto de articulação, né? No caso do alicate, o ponto de articulação é aqui, nesse ponto aqui. No caso da pinça, o ponto de articulação aqui da alavanca, né? Articulação da alavanca é nesse ponto aqui. No caso do carrinho de mão, o ponto de articulação da alavanca vai ser aqui, no centro da roda. Quebra-nozes, a articulação vai ser nesse ponto aqui, tá? No caso do abridor de garrafa, o ponto de articulação vai ser mais ou menos aqui nessa região aqui, tá? É o ponto onde fica praticamente parado, tá? O objeto se move e nesse ponto fica parado, basicamente, tá? Se vocês perceberem bem, a distância do ponto da força aplicada por um ponto de articulação é maior do que o ponto da aplicação da força resistente para o ponto de resistência, do ponto de articulação, em todos esses objetos menos um, que é exatamente o da pinça. Se vocês repararem bem, a pinça eu faço uma força nela aqui, né, nessa região, que tem essa distância aqui para o ponto a distância da alavanca, né, para o ponto de articulação, e a força resistente é aplicada na ponta, então tem uma distância muito maior. Como a distância é muito maior, nesse caso da pinça, do que onde eu aplico a força aqui, a força resistente da pinça vai ser menor do que a força que eu estou fazendo aqui. Ou seja, em outras palavras, a força que eu estou fazendo vai ser maior do que a força resistente aqui. Tá? Então a opção certa é a opção A, que é a pinça. Tá? Vocês podem analisar, como exercício de casa, todos os outros objetos, você vai ver que o contrário ocorre, na verdade. Tá? Que o ponto de aplicação da força potente é maior, essa distância, no caso do alicate, por exemplo, essa distância do ponto de articulação até onde o ponto eu faço a força aqui, é maior, essa distância daqui, do que essa distância aqui. Tá? Isso vale para todos os outros objetos também. Tá legal? Beleza? Então eu vou cortar esse vídeo aqui para ele não ficar muito longo e vou começar outro vídeo falando sobre resolvendo outras questões. Beleza?